J. Nobre, comanda geral. Agora são 10h20, 10 horas da manhã, mais 20 minutinhos. No programa J. Nobre do Comando Geral aqui na Rádio do Povo, na mais querida, na mais ouvida emissora M de todo o estado do Rio Grande do Norte. Olha, nós vamos agora entrevistar aqui ao vivo o doutor Erval Sampaio, ele que foi juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral, juiz eleitoral em algumas campanhas, principalmente com um destaque bem maior na eleição em que Cláudia Regina foi eleita prefeita no ano de 2012, que depois teve a cassação. E nós todos os dias fazemos pesquisas de opinião pública, muitos dias aqui, tema aberto, livre, para que os ouvintes participem. E eu estou aqui com o doutor Erval. Eu ontem conversei com o doutor Erval por telefone, mensagem do WhatsApp também, e ele veio hoje aqui para trazer a sua palavra. Eu vou ler aqui o que o doutor Erval colocou, para que o ouvinte possa entender, na verdade, se situar no que nós vamos discutir. O que o ouvinte disse. Eu quero dizer de plano... Eu queria que você dissesse claramente o que o ouvinte identificado disse sobre mim, mesmo que você não passe o áudio de novo. Disse sobre mim e outra juíza, para contextualizar o motivo de eu estar aqui. Eu acho que é mais interessante que a gente coloque os dois lados, e não só o meu lado. E com certeza. Não, então nós vamos colocar o áudio aqui do ouvinte. Na época, aliás, no dia antes de ontem, que foi do caso aqui o Varela, na verdade, nós fizemos uma enquete em relação a de Cláudia Regina. Não, vou colocar aqui. Resumir o áudio agora, que se saiba o que foi que ele colocou, que é muito sério. Pronto, vamos colocar o áudio aqui do J. Varela, que foi o ouvinte que falou em relação aqui o tema da pesquisa. E depois nós vamos ler aqui na íntegra e vamos ouvir o que tem a dizer o doutor Erval Sampaio. J. Varela, então. Bom dia, amigo Jota. O julgamento de Cláudia Regina, a história foi o seguinte: a Justiça de Mossoró chama-se dinheiro. Ali esse jogo correu muito tempo. Um juiz recebia um monte de dinheiro para caçar. Outro ganhava outra arruma de dinheiro para suspender a cassação. Entrava com a liminar, aí suspendia, ela podia voltar. Você sabe que foi assim. Passou uns 4 ou 5 meses, um caçando, o outro descaçando. Agora ali, sabe o que era? Dinheiro rolando, dinheiro pro bolso do judiciário, sabe? Juiz comendo de um lado para caçar e o outro comendo do outro lado para descaçar. E eles dois gastando dinheiro junto. Quando um lado afracou, aí pronto, aí caçaram ela. Foi só isso. Foi o dinheiro que diminuiu, somente isso. Não, nada mais foi do que isso. Aí o outro lado, que como era o outro lado da prefeitura mesmo, ficou o dinheiro rolando, ok? Foi só isso. Ali foi só juiz comendo dinheiro. Tá legal. Então, portanto, o J. Varela, que foi um dos ouvintes que participou aqui do programa, e o doutor Erval, então, como eu havia falado agora há pouco, nós conversamos com ele, ele mandou o seguinte texto: eu quero dizer de plano que todo mundo tem direito de falar o que quiser. E isso é amparado pela Constituição da liberdade de expressão e pensamento, podendo expor em público também, como feito. Contudo, deve, por outro lado, se responsabilizar por possível abuso desse direito, quando ofender a honra das pessoas, e nesse caso, em específico, por óbvio, fui atingido, no mínimo, por enquanto, por um ouvinte em específico, já devidamente identificado. Logo, diz o doutor Erval, exercerei meu direito de resposta no programa, e desde já peço ao mesmo ouvinte que participe e tenha o mesmo tempo que eu, para que especifique a sua acusação genérica contra a minha pessoa e ao outro juiz envolvido, e eu farei isso também formalmente. Logo estarei ao vivo para exercitar o meu direito de cidadão, atingido por exercício de outro direito, e pontou de início
quanto ao mérito que todos os fatos, repito, todos os fatos que considerei ilícitos, o TRE e TSE confirmaram, inclusive os que envolviam a ex-governadora Rosalba Ciarline, a ex-deputada Larissa. Logo, não posso falar pelo TSE, que reconfigurou o fato, mesmo considerados ilícitos, quanto às suas responsabilidades envolvendo as pessoas mencionadas. Então, foi esse o texto. Doutor Evaldo, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui ao vivo no programa J Nobre do Comando Geral. Bom dia, é uma satisfação voltar aqui a esse programa, a essa emissora que sempre nos deu liberdade e sempre que fui chamado para tratar de assuntos de interesse social, eu nunca me furtei ao convite. Pelo contrário, até agradeci, porque entendo que as pessoas públicas que se encontram em condições de poder trazer conhecimentos de cidadania, as pessoas públicas que tenham, vamos dizer, essa vertente, porque nem todas têm, faz parte, tem que respeitar, se possa difundir o conhecimento, se possa discutir. Então eu agradeço nesse sentido. Agora, Jota, eu vou lhe ser muito franco, como eu sempre sou, em tudo que faço na minha vida. Desta feita eu venho muito chateado para o programa. E venho porque, infelizmente, como eu fiz questão e do modo republicano que sempre serei, quero nunca deixar de ser e peço a Deus que me mantenha assim. Essa forma republicana, essa forma democrática, essa forma, inclusive, de admitir a crítica. Quando, na época das eleições de 2012, sempre admiti todas as críticas que me fizeram. Só, evidentemente, até hoje, me emociono quando toco nisso, as falas pessoais contra a minha pessoa, contra a minha família, que isso eu não admito. Porque eu, José Evaldo Sampaio Júnior, sou uma coisa. O Estado juiz que eu apresento é outra. Então as pessoas nunca conseguem distinguir, e quando me atacam pessoalmente, eu me sinto ofendido, minha família se sente ofendida, isso é muito sério. Então, naquela época, eu fui muitas vezes atingido nesse lado pessoal. E, evidentemente, não gostei. Mas todas as outras críticas do possível acerto ou desacerto, principalmente todos os lados da política, ou, como eu gosto de dizer, da politicagem brasileira, e não é diferente em Mossoró, que me atacam o conteúdo da minha sentença, com argumentos e fundamentos, há de ser respeitado, porque não sou o dono da razão. Agora, venho ao programa exercer o meu direito de resposta, profundamente chateado com a acusação genérica que eu fiz questão de novo colocar, porque eu não tenho o que temer, em que pese eu retratar que há o direito do povo falar, há o direito do povo se manifestar, há sim o direito de expor o que pensa. Agora, nenhum direito na vida, Jota, é absoluta. Nenhum direito, nem mesmo os direitos fundamentais são absolutos. E o cidadão não pode se arvorar do direito de se expressar, de manifestar seu pensamento, para cometer crimes. E o que foi feito na quarta-feira, nesse programa, e que eu procurarei, evidentemente, a devida responsabilização, sem intimidar ninguém, porque eu não estou aqui para intimidar ninguém, nem mesmo como pessoa, e nem muito menos com o cargo que eu ocupo, e que o cargo não é meu, porque o grande problema nesse país é que a maioria das pessoas que detêm os cargos acham que os cargos são seus, e agem muitas vezes com interesses pessoais não republicanos, quando na realidade o cargo é da instituição, é do poder público, que fala por si só, e que nós tão somente representamos, e ao decidirmos, apresentamos, melhor colocando a situação. Então, com todo o respeito que eu tenho, irei notificar formalmente, e aproveito aqui o programa, que o senhor J. Varela, que eu respeito, não tenho nada contra esse cidadão, mas que ele venha a público, quer nesse rádio ou qualquer outra forma,
dizer concretamente, e específico, em relação a mim e a outra juíza, a doutora Ana Clarice, que deve estar nos ouvindo e me autorizou em falar em nome dela. Aonde foi que nós, eu e ela, recebemos dinheiro, de quem que recebeu o dinheiro, em que circunstância, quais os interesses? E em relação, fui eu e doutora Clarice que gastamos o dinheiro junto? Eu quero saber tudo isso. O povo tem que saber. O povo de Mossoró tem que saber isso. Porque se houve fato concreto nessa linha, eu tenho de ser investigado. A doutora Ana Clarice tem de ser investigado. E eu particularmente falo por mim, agora mais específico. Por quê? Porque sou pessoalmente um cidadão que luta contra a corrupção. Então seria um ato com a cara de pau muito grande, um cidadão que participa de movimentos sociais como eu. Sou o único juiz que, como cidadão, sou membro do movimento de combate à corrupção no estado do Rio Grande do Norte, que questiono políticos e outras autoridades corruptas todo dia. Sou coordenador a nível do estado do movimento de combate à corrupção eleitoral. Como um cidadão com 2 títulos desses de movimentos sociais, que tem um site de luta, junto com o meu parceiro, Márcio Oliveira, onde todo dia escrevo textos contra a corrupção, como admitir ser caluniado numa rádio e dizer que eu recebi dinheiro? Que dinheiro foi esse? Quanto foi? Quem foi que pagou? Aonde foi? Cadê as circunstâncias concretas? Eu exijo, porque eu tenho que ser investigado, Jota. Doutor, quando eu sou um homem público. Quando alguém faz... Eu sou um homem público. Eu preciso ser investigado, isso é sério. E é óbvio que não vai aparecer, porque não aconteceu. E quem não deve, não teme. E eu estou aqui no seu programa e desafio qualquer um que diga que eu recebi R$1 para caçar ninguém ou para prejudicar ninguém. E um fato tem que ser repassado. Todos os ilícitos, eu vou repetir do mesmo que eu disse no início, todos os ilícitos que eu, apresentando o Estado juiz, tive como ilícitos, e foram vários, o Código Eleitoral, a lei das eleições, a lei da inelegibilidade, todas as leis eleitorais foram descumpridas aqui em Mossoró. Todos foram confirmados pelo TRE e pelo TSE também, Então, os homens públicos têm que fazer assim. Os homens públicos são públicos, está aí o nome. Eu não tenho que esconder, eu não tenho a dever. Eu sou um democrata por excelência. E eu não comento muitas vezes alguns casos, e não comentei durante 4 anos até transitar em julgados dos processos, em respeito à minha profissão de juiz, e que eu tenho um código de ética a seguir. Mas agora que todos transitaram em julgado, inclusive o último, a partir de sua enquete, realmente transitou em julgado último, eu vou falar. Agora eu vou falar, porque eu não vou ser atingido dessa maneira, não. Atrás de mim tem minha família, tem minha filha, e eu não posso ser caluniado desse jeito, não. Então que se veja, que se diga, e que se tiver elemento concreto contra mim, que se abra investigação, inclusive para ter coerência com o que eu falo, que eu tenha que ser até afastado, como eu defendo o afastamento, por exemplo, do senhor presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então se tem contra mim também, para não dizer que eu sou incoerente, nós temos que investigar, e eu estou aqui no microfone gravado, e que todas as autoridades investiguem, porque eu não tenho, Jota, o que temer. Doutor, quando o senhor, com certeza o que eu vou falar aqui, talvez não, com certeza, isso não dizem diretamente para o senhor, mas o senhor já ouviu, talvez, quando as pessoas não vão dizer isso para um juiz, mas se não conhecer, num bate-papo, alguém diz o seguinte: a polícia prende, por exemplo, e no outro lado, a justiça solta. E em relação à lei eleitoral, o senhor também deve ter ouvido, e as pessoas muitas vezes generalizam e colocam a justiça.
O fato é que quando você diz a justiça, você generaliza, não é isso então? Então quando alguém disser qualquer coisa que envolva, quando alguém diz a imprensa, eu estou no meio. Agora quando diz determinado com nomes, é uma outra história. Quer dizer, citando nomes, e o cidadão citou, cite nomes, é isso? O juiz expressão, quem foi que cassou aqui em 2012 a prefeita Cláudia Regina? Só foram 2 juízes, José Erval Sampaio Júnior, Ana Clarice Arruda Pereira. Nós fomos individualizados os 2 na acusação genérica, e por isso que eu estou pedindo que ele venha, e peço inclusive a linha aqui, meu amigo, de Jano, que se o se o senhor José Varela ligar, que ele tenha prioridade, que eu estou vendo aqui várias ligações do telefone truando, como eu digo. Eu quero que se dê prioridade a ele, porque ele tem direito e ele deve dizer aqui em público, porque eu não tenho. Vamos liberar a linha então para ouvir? Vamos liberar para ele, mas antes eu quero falar. Eu queria que ele viesse dizer aqui em público, porque minhas coisas são cristalinas, não tenho o que temer não. Eu não tenho o que temer. Agora, eu quero pontuar uma coisa. Eu estava preocupado, já que você tocou, porque a informação chegou para mim deturpada. E eu ouvi. E geralmente as informações chegam de outra forma, não é verdade? Chegou doutor? Como se fosse uma enquete que diria o seguinte: se a Justiça de Brasília corrompe, e se tem notícia que ela corrompe, afirmação que seria da suposta enquete, a Justiça de Mossoró também corrompe. E isso acaba atingindo todos os juízes de Mossoró, que quando eu passei, evidentemente ficaram preocupados, porque são juízes sérios. Doutor, lhe interrompendo 30 segundos. São juízes, todos os de Mossoró, que eu falo por eles, e se tem acusação contra eles, que se faça específico. E uma pesquisa desse tipo seria irresponsabilidade. São seres humanos, honestos, pais de família, mães de família, trabalhadores, e que não podem. Tem problema na justiça? Tem juiz corrupto? Tem, é óbvio, vamos procurar. Agora vamos atingir os juízes sérios, não. E os de Mossoró, não é porque eu sou o diretor do fórum, não. Eu conheço todos eles, e sei do trabalho deles, e sei da honestidade deles, para nós sermos atingidos dessa maneira. Então, a enquete que foi feita é razoável, e eu vou até explicar o porquê, se você me permitir, porque é óbvio, o poder do povo, a soberania do povo não é absoluta, e eu acho razoável o questionamento que foi feito. Ora, se a senhora Cláudia Regina foi eleita nas urnas, e o foi, numa eleição normal, uma eleição que sob o aspecto formal... Quer que eu leia a enquete como foi aqui? Não, eu os conheço. Você já viu a enquete, não é verdade? Chegou de outra forma por cima, não é isso? Chegou como se fosse a história da justiça. Olha, e essa enquete é interessante, por quê? Porque fez um paralelo do poder do povo em 2012, que não foi exercitada em sua inteireza, somente por alguns meses, porque ela foi afastada legitimamente, porque em que pese ela não ter cometido ela mesma, ela e o candidato a vice-prefeito, que a chapa é única, viu? Ela e o senhor Wellington Filho, duas pessoas que pessoalmente não tenho nada contra eles. Seria o mesmo caso agora de Dilma e Temer? Claro, já estou dizendo isso. Não concordo com a tese do vice-presidente da República, Temer, de querer separar. A chapa é única. E a jurisprudência do TSE é clara em não permitir. Tanto é verdade que em 2012 foi o Wellington Filho e Cláudia, pessoas que eu tenho o maior respeito, o maior apreço, conheço de longas datas, sempre tive um bom relacionamento com a ex-prefeita. Agora, no exercício do meu trabalho eu tive que caçar. Por quê? Porque em que pese ela e o seu Wellington Filho não ter feito nada em específico, mas eles foram beneficiados por todos os tipos de ilicitudes previstos no Código Eleitoral, Lei das Eleições, Lei da Legitimidade. Fatos esses confirmados. Doutor, se Temer assumiu o governo federal, vamos dizer, seria diferente de Mossoró ou não? Ele não é que seria diferente. Eu não posso falar de um caso que eu não conheço e eu não falo caso concreto. Ninguém me pega com isso. Passei 2 anos na justiça eleitoral, não larguei o meu Twitter em momento nenhum, não larguei meu Face, não larguei minhas redes sociais, em que pese saber do risco que eu corro. Mas eu desafio qualquer um. Se eu ataco pessoas, se eu ataco instituições, eu defendo valores, eu defendo ideias. E a partir desses valores, dessas ideias, eu não abro mão, porque eu sou um cidadão. Escrevo texto. Ontem mesmo, emocionado com tudo isso, escrevi mais um.
Escrevi mais um texto ontem, passando a minha posição sobre o que nós estamos vendo agora na televisão, que é o pronunciamento da nossa presidente, que eu não concordo, não é com o mérito em si, eu não concordo com relação à fala da senhora presidente, a expor o nosso país, mais uma vez, ao patente constrangimento internacional. Mas, enfim, voltando ao assunto que nos interessa, a ex-prefeita e o ex-vice-prefeito foram evidentemente responsabilizados, porque várias pessoas cometeram ilícitos que inclusive entram para a história do direito eleitoral brasileiro, e entram de forma negativa, e espero que de modo pedagógico. Por isso que tive a coragem de colocar num livro, que estou atualizando agora. Nesse exato momento a editora me cobra, e eu evidentemente estou tendo problema para atualizar por questão de tempo, mas estou fazendo essa atualização. E aí, se os verdadeiros infratores, se as pessoas que cometeram esses ilícitos não foram responsabilizadas, o problema não é meu, Jota, porque com todo o respeito que tenho, e tenho também a ex-governadora Rosalba Ciarline, foi ela sim a que mais cometeu atos ilícitos no pleito de 2012. E se o TSE reconfigurou o mesmo fato, o fato do avião, do caso do avião, entendido por mim e por doutora Ana Clarice como ilícito, e o TSE ter dito que era sim abuso de poder configurado como tal, até pela gravidade da situação, e logo depois, mesmo transitado e julgado, mudou para não aplicar a responsabilidade que eu entendi pertinente ao caso em tela, não estou criticando o TSE, mas não é problema meu que se questione o ilustre Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão digno, um órgão respeitável, mas que às vezes, vez por outra, eu questiono como doutrinador, não traz segurança jurídica para a definição das teses jurídicas. E eu apliquei, no caso da ex-governadora, como no caso da ex-deputada Larissa, o que vigorava até o dia que fiz minha decisão, a jurisprudência dominante, a chamada ratio decidendi, a razão de decidir dos precedentes fixados até então, que muitas vezes o TSE nem sabe que fixa os precedentes, porque ele não cumpre os seus próprios precedentes, e vez por outra, um caso ou outro, escapole, como se diz. Eu que não estou querendo, estou fazendo uma crítica doutrinária. Então, Jota, para eu fechar esse raciocínio, nos dois casos, os fatos continuaram sendo ilícitos, e o TSE os teve como tal. Agora, a responsabilização para retirar a pretensa, vamos dizer, elegibilidade, porque só se sabe se é elegível ou inelegível quando se pede o registro de candidatura, o TSE reconfigurou, tanto no caso da ex-deputada Larissa, pelo segundo lugar. A gravidade do fato não interessa se é segundo lugar. Tinham 5 candidatos em 2012, o desequilíbrio da eleição foi patente, a isonomia foi desrespeitada, porque foram usados os meios de comunicação, e o TSE resolveu não aplicar a sua própria jurisprudência ao caso da ex-deputada Larissa, e repetiu com relação à ex-governadora. E aí eu sou culpado por isso, e agora eu vou ser crucificado se os fatos são ilícitos, confirmados pelas 3 instâncias, e o poder do povo, com todo o respeito que eu tenho, porque eu sou povo, não é absoluto, não se pode, porque se for, Jota, eu vou finalizar com isso, eu sei que você quer falar, eu tenho que debater, mas se o povo tem o poder absoluto, meus amigos que se encontram aqui, e os de casa, eu indago, Jota, e eu vou indagar para você, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Eu sei que muitas vezes eu gosto do seu estilo, os cabos aqui vêm para cá e querem que você confirme as coisas. Você fica todo invocado e sai. Eu acho que o Edson aqui morre de rir na interna. Fica em cima do muro. Fica em cima do muro. Mas agora você vai ter que responder. Vamos ver, né? Você vai ter que responder. Você não vai ter como fugir, não. Eu lhe pergunto uma coisa. Se o poder do povo é absoluto e sempre é para prevalecer, tanto no âmbito municipal de 2012, na linha da enquete, quanto no âmbito federal, eu vou agora lhe fazer a pergunta: para que existe justiça eleitoral?
Para que deve existir o Ministério Público Eleitoral e todas as outras instituições? Vamos ver se eu vou me sair bem. Eu vou lhe responder já. Para quê? Eu acho que o poder do povo é absoluto quando ele está na legitimidade. Foi bem? Respeito, exato. Foi. Meu sempre advogado. Não foi vazilinho, você foi correto. O poder absoluto se respeitar a Constituição e as leis eleitorais. E aí ele tem que ser legítimo no aspecto substancial. E não foi em 2012. E a justiça confirmou nas 3 instâncias. E aí, se está sendo um golpe agora, aí outros 500, uma questão delicada, em que pese os fatos serem seríssimos. Agora são 10h45, doutor Evaldo, mudando um pouquinho o tema, mas já que o senhor é um estudioso no direito eleitoral, eu quero perguntar em relação ao prefeito Silveira Júnior, o atual prefeito Francisco José da Silveira Júnior, dentro do seu conhecimento, ele é evidente, tem o direito, deve ser candidato à reeleição. Eu pergunto, esse direito do prefeito, ele está realmente assegurado ou pode acontecer algo ainda em que o prefeito, pela lei, já que ele foi candidato, entendem-se, alguns entendem que foi uma reeleição, esse direito está consolidado ou não, doutor? Veja, eu queria, antes de responder essa pergunta, em relação ao prefeito Silveira, e eu já fiz algumas vezes, não em concreto com relação à situação dele em específico, porque eu não falo nunca em concreto, mas evidentemente eu defendo tese jurídica e sou um estudioso do direito eleitoral. Mas antes, Jota, e você evidentemente vai aproveitar isso também, na maneira com que você interage com o seu público, eu quero complementar uma coisa da sua enquete. E na verdade eu vou complementar uma agora que eu estou me lembrando e vou levantar outra no final do programa. A que eu quero complementar, sob pena de eu esquecer, é o seguinte: você também contextualizou na enquete que o PT poderia ser incoerente, porque o PT pediu, à época da eleição de Cláudia, e corroborou com todos os fatos indiscutivelmente ilícitos que ocorreram naquela época, e hoje quer que a vontade do povo seja feita com relação a presidente Dilma. Com todo o respeito que eu tenho ao PT, na realidade a todos os partidos, em especial até os petistas de Mossoró, os que eu conheço são de uma integridade que nós vemos que até são bem diferentes e comungam valores e defendem os valores de modo bem plausível. Mas respeitando tudo isso, o PT é muito incoerente, Jota. O PT é impressionante a incoerência. O PT foi pedir várias vezes, com todo respeito e na minha ótica legitimidade, vários impeachment, não só o do ex-presidente Fernando Collor. Pediu vários e nunca ninguém à época disse que era golpe. Então, retirar o direito do povo, não estou dizendo que há que ter o impeachment, você está entendendo a diferença. Mas pedir o impeachment, o povo tem direito sim. O povo tem direito de se expressar. O povo tem direito de falar. O povo é o verdadeiro detentor do poder. Então, isso sinceramente é uma incoerência profunda. E eu não trabalho com incoerência. E para finalizar essa parte e começar a responder sua pergunta, eu ainda digo o seguinte: o Supremo Tribunal Federal sacramentou, como eu disse num texto meu no site, que sob o aspecto formal, já que ele não entra no mérito em si da infração político-administrativa, não há de se falar em golpe, está obedecendo inclusive todo o rito. O STF decidiu tanta verdade, Jota, que quando a presidente, eu não sei se ela já fez essa fala, que a imprensa anunciou que ela vai fazer, porque eu estou aqui com você agora, e tudo acontece muito instantaneamente, eu critiquei isso, ela deveria dizer que o Supremo Tribunal Federal avalizou o processo até agora, como instituição. Tanto é verdade que os ministros foram em público. Eu mesmo ouvi 2, mas parece que muitos outros foram. Sua Excelência, com todo o brilhantismo e com toda a cultura que tem, e a autoridade, não do cargo, mas a autoridade de seus argumentos, Sua Excelência, o decano da corte, o ministro Celso de Mello, e o ministro Dias Toffoli, tão criticado por supostamente defender interesses do governo, foi dizer claramente
que é um erro estratégico se ela vier a fazer ou se ela já fez isso. Então, demonstra uma patente incoerência. E isso, evidentemente, como cidadão, eu falo sim, porque não estou atingindo ninguém. Estou defendendo minhas ideias, os meus valores, que eu não largo nunca. Com relação à pergunta, Jota, veja, eu não quero falar em específico da situação, mas eu digo, e aí relatando e anunciando, que quando do pedido de registro de candidatura do então candidato, presidente interino da Câmara Municipal, senhor Francisco José Silveira Júnior, hoje prefeito, houve uma impugnação dizendo que ele não podia ser candidato porque ele não havia se descompatibilizado. E eu não concordei com isso, Jota. Sabe por que eu não concordei? Porque um presidente da Câmara, interino, exercitando o cargo de prefeito, ele pode sim se candidatar sem sair do cargo. Eu continuo defendendo isso. Não há, em momento nenhum, esse dever de afastamento do cargo. Por quê? Porque na minha ótica, o artigo que trata dessa questão da reeleição, ele deve ser interpretado substancialmente. Eu sou minoria, viu, Jota? O TSE não acompanha a minha posição jurídica, só que eu tenho posições que muitas vezes são doutrinárias e que eu não preciso necessariamente ter que comungar e aceitar. Eu preciso cumprir como juiz as teses jurídicas pacificadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas eu não preciso concordar com elas. E eu não concordo com a ideia de que teria que um presidente da Câmara interino, em não se afastando, porque ele tem o direito de concorrer, estando no exercício do cargo, que ele possa ir 2 vezes. Você concorda que o presidente da Câmara interino, que assumiu a prefeitura e não se afasta, ele concorre ao cargo na eleição suplementar, estando como prefeito? Você concorda comigo nesse sentido? Ele concorreu ou não concorreu como prefeito? Concorreu, né? Você está aqui balançando a cabeça, né? O homem é vasilímpico, mas nós vamos filmar, né? Que ele está balançando a cabeça. Ele concordou, não foi? Enfim, brincadeiras à parte, eu gosto de brincar. E que pese, mesmo numa situação incômoda, eu ainda sou brincalhão. Veja, Jota, ele como presidente, alguém como presidente da Câmara, estava no exercício do cargo de prefeito. Então eu entendo que a pessoa não pode 2 vezes obter o benefício constitucional. Qual é o benefício constitucional? Estar no exercício do cargo de prefeito, com a possibilidade em abstrato do uso da máquina. Corre o risco de ir por conta e risco, como o senhor gosta de dizer, por conta e risco. Não, aí é outra coisa. É uma outra história. A conta e risco que você gostou, né? Outra história. A conta e risco é outra história. Ele presta atenção na minha sala. Não é isso não. Na realidade, também tem uma conta e risco dele. Já que você aproveitou o conta e risco, eu vou emendar o seu conta e risco. Na minha ótica, qual é o conta e risco dele? Quando alguém, presidente da Câmara, na qualidade de prefeito, resolve não se afastar, corre o risco, vamos usar aqui sua emenda, de quando pedir o registro de candidatura, o juiz eleitoral entender como eu, que ele não pode ser candidato, porque ele será inelegível, porque ele já foi para a reeleição. E o que é já ir para a reeleição? É poder usar da máquina estatal, eu penso assim substancialmente, mais de uma vez. O presidente da Câmara em exercício, na interinidade, que se candidata e que se elege, ele teve ou não teve a possibilidade de usar a máquina na primeira vez? E com todo respeito a quem pensa em contrário, ainda é o maior eleitor desse país a máquina. Diz os estudiosos de direito, né, da ciência política, melhor dizendo, que a máquina tem pelo menos 20%, mesmo que o gestor esteja, vamos dizer assim, totalmente numa posição administrativa complexa. Diz isso. Então, essa posição eu entendo, sendo bem franco, que é um presidente da Câmara que já usou uma vez, porque era prefeito interino por força da Justiça Eleitoral, se candidatando sem se afastar. Se ele vier a pedir o registro de candidatura, para mim ele é inelegível. Agora vamos pontuar, Jota, para os nossos amigos. Essa posição minha é minoritária. Vou dar um exemplo. Meu parceiro de luta no site, professor Márcio Oliveira, você pode convidá-lo, ele pensa totalmente diferente de mim. Ele acha que a minha análise é totalmente errada. Ele entende que o presidente de Câmara fechou o mandato tampão, completou, então ele teria direito sim. E parece que o TSE está nessa segunda linha e não na minha.
mas não retira o direito de eu pensar o que eu penso. Você perguntou e eu, de pronto, respondi. Agora são 10h54, 10h54, doutor, nós estamos chegando já no finalzinho do programa, então eu quero agradecer aqui ao senhor por ter vindo aqui, porque de forma democrática... O ouvinte não quis não me dizer específico, vamos ver se é ele, eu quero que ele aponte em específico. Porque nós, o senhor deve saber da nossa trajetória evidente, eu sempre digo que eu tenho praticamente 30 anos na imprensa, praticamente, e até hoje nunca teve por parte de ninguém qualquer processo contra a minha pessoa, porque eu nunca procuro sempre fazer um comentário plausível, sem atingir a honra das pessoas, porque muitas vezes você atinge, eu nunca generalizo, não é verdade? Quando eu digo, por exemplo, que a justiça brasileira, se eu digo a justiça, eu já estou colocando todos, independente do que eu falar, de bem ou de mal, eu estou generalizando. Então, eu sempre coloquei dessa forma. Não vou dizer que nunca teremos, que nunca haverá, porque o futuro a Deus pertence. Mas essa é a minha forma eu mantive esse contato com o senhor ligou, na verdade, e estamos aqui, sempre abertos ao diálogo, sempre pronto para esclarecer. Agora, o ouvinte também, esse é um ponto de vista, ele tem, muitas vezes, quando ligar, saber que ele está falando para milhares de pessoas que estão ouvindo e que ele pode estar ali cometendo um erro grave, porque quem acusa é quem tem que provar, não é verdade? E erro grave e atingindo as pessoas e ferindo a honra das pessoas, cometendo crime. Eu sempre digo, Jota, que a língua é muito poderosa. A língua é muito poderosa. E como eu sou um democrata, um republicano por excelência, eu vim aqui e esperei que em público ele dissesse. Mas como ele não disse em público, eu vou, evidentemente, procurar que ele diga em concreto. Aí você vai perguntar, por que, Jota? Você não esquece isso? Você fala, não, eu sou um homem público. E por eu ser um homem público, uma acusação tão séria dessa, o povo, evidentemente, precisa saber o que houve, se é que houve. Então eu preciso, evidentemente, que se coloque em específico a situação. Doutor, olha essa frase aqui que eu estava vendo aqui do Facebook, aliás, no WhatsApp, que eu tinha visto ontem, e ela vai, para a gente terminar, porque está no finalzinho já, ela chega numa hora muito certa para esse comentário. Se todos soubessem o peso das palavras, dariam mais valor ao silêncio. Pois é. Doutor, muito obrigado, tá bom então? Eu agradeço. Mas ainda vamos fazer um vídeo ali antes, no finalzinho. Eu agradeço a oportunidade de poder trazer a nossa defesa, o nosso direito de resposta. Esperei o ouvinte que viesse, dissesse e apontasse em público, que eu não tenho o que esconder. Eu e a doutora Ana Clarice, ela me autorizou a falar por ela também, porque o juiz que cassou foi eu e ela, de modo muito claro e específico. E lamento, não é, o ocorrido. Evidentemente não estou intimidando ninguém, que cada um faça as suas críticas. Eu mesmo sou um crítico de muitas posições. Agora eu critico o sistema, eu critico algumas ideias, eu critico algumas posturas antirrepublicanas, eu critico a corrupção, eu luto contra ela diariamente, mas eu não atingo pessoas, Jota. Eu não atingo pessoas. Porque pessoas têm famílias. Com certeza. Nós temos a nossa honra. Demorou muito para me constituir, são 18 anos. Eu sou um magistrado que eu me orgulho muito de cumprir fielmente a Constituição e as leis que eu reputo constitucional. E só a elas eu devo respeito. Eu não devo respeito a interesse de ninguém, a nada. Eu, quando agi aqui em 2012, eu fui exaltado no primeiro momento pela oposição. Só foi um mês enquanto eu cacei um lado. Quando eu cacei o outro lado, eu fui execrado por todos os lados. É muito bom. Pois eu quero, se é para ser quando assim, o caça um lado, agrada o outro, desagrada um, né? Se é para ser, eu não estou aqui para agradar ou desagradar ninguém. Se eu pessoalmente vou ser odiado por cumprir a Constituição e as leis que eu reputo constitucional do meu país,
que eu seja odiado, porque faz parte do exercício do meu mistério, da minha função, e eu não deixarei nunca de cumprir minha função. Eu sei que eu estou me estendendo, agradeço. Já estamos aos 44 do segundo tempo. E, evidentemente, se o ouvinte não tiver assistido hoje, não tiver ouvido hoje, e quiser vir debater, e quiser apontar, porque eu vou fazer com que ele traga formalmente isso, eu virei debater com ele ou com qualquer um. Com ele ou com qualquer um. Eu sei que você parece que não abriu os microfones, porque não deu tempo de abrir, né? Mas pode abrir à vontade, que as pessoas falem, agora se responsabilizem por que falam. Porque seria especificamente o seu pedido com ele, né? Isso, mas outros, fique à vontade, outros ouvintes ligaram, mas é o que eu digo. Vamos ter responsabilidade com a língua, porque a língua comete crime. Muito obrigado, eu sempre estou à disposição do seu programa, desta emissora e, evidentemente, cumprindo também a minha função social. Um grande abraço. Agora são 11 horas. Olha, o homem pode perder dinheiro, só não pode perder o caráter.